Ruth Castro em Fala aí Brasil. Fala aí Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras, como estamos? Graças a Deus sempre estaremos bem. Então, gente, hoje eu vim trazer, né, um assunto um pouco difícil, um pouco, mas que todo mundo vive, então nós temos que conversar um pouco sobre isso, né? Dia de finados, ou seja, no dia de finados a gente revive nossos lutos. E eu quero conversar um pouco a respeito disso, né? Bom, como profissional, eu entendo que para uma pessoa poder completar um ciclo do luto, não é acabar com o luto, é completar todas as fases do luto. A duração é 1 ano, em média, tá? 1 ano. Por que 1 ano? É simples, gente, porque o luto... Vamos ter uma outra visão. O luto é comemorar o aniversário ao contrário, certo? A gente comemora aniversário uma vez por ano, ou seja, a gente fecha todo um ciclo anual para ter uma passagem para um novo ano nosso, né? E não só com o nosso aniversário, dos aniversários em geral, dos nossos amados, né? O ciclo é 1 ano, mas, assim, para que nós nos lembremos de datas comemorativas, né, do mundo inteiro, tipo, Ano Novo, todo mundo troca o calendário, né, uma vez por ano, tá? É uma troca, é um novo começo de um calendário. E assim por diante, né? Nós temos datas comemorativas cíveis, datas comemorativas espirituais, tudo o ciclo é 1 ano, né? Então, esse fechamento de ciclo do luto, 1 ano. O que eu quero dizer com isso? De novo, gente, não é porque eu cantei parabéns para você esse ano, tá? Que eu não vou me lembrar durante o próximo ano, antes de eu fechar o meu ciclo de aniversário, que eu vou esquecer da minha idade, vou esquecer do que aconteceu até no dia do meu aniversário, quem veio, quem não veio. Não é esquecimento. Não é esquecimento, a gente não esquece, a não ser que tenha Alzheimer, né? Tudo na vida é assim, a gente não esquece, mas a gente ressignifica, a gente remodela a nossa maneira de encarar. Por exemplo, né, eu tenho uma amiga, gente, isso acontece com mulher pra caramba, tá? Mulher é engraçada, né? Eu não sei, tem uma lenda urbana que não se pergunta e não se fala a idade de mulher. Eu nunca vivi isso, mas eu entendo que isso é do todo, tá? Eu não tenho problema nenhum com a minha idade. Eu nunca parei e buguei porque eu tô ficando velha. Mas isso é normal. A gente tem a fase da loba, né? Que muda o ciclo inteiro. E as pessoas às vezes não aceitam bem. Teve uma amiga minha, eu tô com 62. Fiz agora, dia 8 de outubro. Que ela não queria, de jeito nenhum. Quando ela fez 60 anos, ela não queria comemorar, ela não, eu não quero fazer 60 anos, eu não quero ficar velha, eu não quero entrar na terceira idade. E a gente forçou uma barra, né? Falou, não, vai ter que comemorar, vai ter bolinho, vai ter parabéns, e vamos... Mas ela não aceitou bem, não foi só naquele dia, né? Tem horas que ela ainda fica meio mal, quer aparecer mais garotinha. Isso é tão normal, gente, né? Porque mexe com nós. E por que eu tô falando de aniversário? Porque o luto é assim. Então, é o reverso do espelho, né? O nosso lado direito no espelho fica esquerdo, o nosso lado esquerdo fica direito, é o reverso. Então, o luto é isso, tá? E a gente vive todas as emoções do luto. Mas só que, assim, quando a gente vive, aí que tem algumas mudanças. Por exemplo, quando você perde alguém
que está doente, que você vive todo um processo pré-luto. Ou seja, você já fica naquela angústia de, meu Deus, será que vai ficar bom? Será que não vai? É o pré-luto. Tá? Então, na maioria das pessoas, né, para a maioria, na maioria das vezes, esse pré-luto te ajuda a encarar o luto. Por quê? Porque não tem susto. Meu Deus, como assim morreu? Não. Né? A gente já vem, por exemplo, agora eu estou encerrando o mês de outubro, né? E no mês de outubro eu perdi 2 pessoas da minha família. Comentei em um outro vídeo, né, que eu estava sumida por conta de problemas de saúde, e foram definidos com o fim, tá? Então, assim, uma mãe perdeu um filho na minha família, no dia 8 de outubro, no dia do meu aniversário. Ou seja, olha que presentão, gente. No luto. Enfim. E 11 dias depois, um filho perdeu a mãe, que é o meu marido, né? A minha sogra também se foi. Enfim, foi pesado. E antes, quando os dois ficaram doentes praticamente junto e diagnósticos horrorosos praticamente junto, então a gente estava duplamente afetado emocionalmente. Mas entramos no quê? No que a gente não percebe, mas é o pré-luto. A angústia, né? Enfim. E assim que eles entraram nessa situação, eu não fiquei com pena de mim, não, mas eu fiquei agitada. Eu falei, meu Deus, eu não estou mais preparada para isso agora, porque o que eu digo de preparada? Não é para receber, mas como agir no meu entorno, no meu seio familiar, tá? Por quê? E aí eu comentei com uma amiga minha, assim que veio esses 2 casos, eu falei para uma amiga minha assim, gente, eu não sei se eu tenho força para dar conta de segurar a onda dos meus queridos, porque eu ainda não fechei um ciclo de luto, que eu expliquei que é esse 1 ano, em 5 anos. Eu tô desde 2019, entre em luto, sair de luto, entre em luto, e não é um luto qualquer, tá? Setembro de 2019, eu perdi o meu pai, tá? Aí, logo depois, eu perdi o meu líder espiritual, que eu chamava de papai, que era o meu pai espiritual, tá? Em 2020, o comecinho. E aí foi, gente, porque foi um atrás do outro. Tinha uma senhora muito querida na minha rua, que os meus filhos chamavam de vó, tomava bênção, deixava meus filhos com ela, né, por estar próxima. E então eu tinha como uma segunda mãe. Veio logo depois. Ou seja, em 6 meses eu perdi 5. Comecei em setembro de 2019, e em 6 meses perdi uma grande amiga, ainda jovem, não era da minha idade, tinha mais idade para ser minha filha, até me chamava de vez em quando de mãe, e foi assim, tá? E dali, no ano seguinte, em 2020, além disso, em 2021, além do meu 2020, eu vim embolando em lutos, tá? Veio a morte da minha primeira sogra, da avó dos meus filhos, a mãe do meu primeiro marido. E aí, olha, eu com meus filhos, meus 3 filhos chocados, eles eram apaixonados pela avó. Enfim, lá vamos nós pro luto de novo. No ano seguinte, antes de fechar esse tumulto, tá? Veio o pai dos meus filhos, inesperadamente. Quando a gente soube que estava doente, puf, não durou nada, morreu. Não deu nem tempo da gente levar susto. E lá vamos nós e eu, assim, já desesperada com os meus filhos, principalmente, né? Não que eu não sentisse, tá? Porque apesar de eu estar separada do meu primeiro marido, nós éramos grandes amigos, tá? Eu até brinco, gente, eu só me separei pra gente se manter vivo, porque eu não aguentava mais ser a floresta da Amazônia cheia de galho, né? Era só esse o defeitinho dele, mas a pessoa era maravilhosa, gente. Eu gostava demais, a gente era amigo. Enfim, e lá foi ele, pai dos meus filhos. Olha o trauma para os meus filhos, né? E aí, agora, em dezembro
Ou seja, em outubro, quando eu entrei em luto dessas duas pessoas, tá? Eu não completei 11 meses, eu estava com 10 meses do falecimento da minha mãe. E pronto, já tá eu com mais 2 lutos. É um looping, né? E eu entrei em pânico. Eu falei, gente, eu não vou dar conta. Porque é engraçado que as pessoas, né? Todo mundo tem isso no seu meio, né? Fulano é forte. Não, fulano... Não, mas fulano aí. E no meu meio, essa fama cabe a mim. Eu sou forte. Não, gente, eu não sou forte. Cada um lida e reage externamente de uma maneira. Uns gritam, outros choram, outros desmaiam. Isso é o externo. Agora, no interno, ninguém vê. Tá todo mundo abalado do mesmo jeito, tá todo mundo perdido do mesmo jeito. O sentimento é o mesmo. A maneira de lidar com esse sentimento que é diferente de cada um. Então, não, eu não sou forte. Né? Mas assim, principalmente quando a gente lida com nossos filhos, com o nosso marido, a gente tem que saber que a gente tem que segurar a onda. Então, peraí, se 2 caírem junto, quem levanta quem? Essa é a questão. Né? E eu já estava... E aí hoje, né, um amigo meu, porque foi agora, gente, agora, né, em outubro, que aconteceu isso. O meu amigo hoje me passou uma mensagem falando, me dá conta de como vocês estão aí. Lógico que ele estava se referindo ao luto, né? Porque é finados. E é por isso que eu tô aqui conversando com vocês. E eu falei para ele, olha, nós estamos bem, porque a gente tá meio que como o rei Davi, para quem conhece a história do rei Davi, né? Quando ele teve aquele caso, aquele adultério com a Betseba, ela engravidou. E por isso deu uma confusão danada, né? E aquela criança, né, ficou muito doente depois que nasceu, e o Davi chorava todo dia, pedia a Deus todo dia, clamava para salvar aquela criança, enfim, e se cobriu de pó e rasgou a roupa, aquela história toda de um pré-luto muito intenso, tá? Um pré-luto muito intenso. Se apegando a Deus, conversando com ele, esperando que ele pudesse, sim, mudar o rumo das coisas, até que aquela criança morreu. E aí, né, os sacerdotes, os responsáveis lá, que cercavam ele, falaram, pronto, enquanto a criança estava viva, ele está desse jeito, não é que a gente vai dar notícia que, né, aí que vai dar ruim. E aí foram falar com ele. E aí, ele tomou banho, porque ele já não tomava banho, não comia, se alimentou, e foi viver a vida que segue. E aí estranharam. E aí ele né, colocou o seguinte, enquanto ele estava vivo, eu tinha esperança. Mas agora, traduzindo para os nossos dias, vida que segue. Tá? E é isso. É isso. Foi isso que nós vivemos. Então eu respondi assim, meu marido, nós estamos vivendo como o rei Davi. Agora a gente está respirando, porque foi um pré-luto tão angustiante, duplo, de todo dia uma notícia pior, e a gente se agarrar em esperança, e se desesperar, e se descabelar, e fazer tudo que podia para, né? Agora a gente não pode fazer mais nada. Tá? E aí, a maioria das pessoas gera mais angústia, né? A gente também. A gente sente impotência, um sentimento de impotência, né? Eu acho que o Davi também sentiu isso, naquela hora que veio a notícia. Mas, e aí tem um diferencial. O entendimento do que significa isso. Apesar da gente sentir, apesar da gente viver esse ciclo anual, assim como a gente vive nossos aniversários, né? Porque tem gente que não gosta de comemorar aniversário, ok, mas mudou o ciclo, mudou a idade, mudou a fase, mudou a história. Né? A gente ganha algumas julinhas a cada ano. A gente ganha 1 ano a menos a cada ano. Querendo ou não, comemorando ou não. Essa é a realidade, né? Algumas coisas que a gente tem que viver e encarar. Assim é o luto. Tá? Mas tem diferenças no entendimento, né? Lógico, gente, que, assim, eu falei, olha só, no mês de outubro, uma mãe perde um filho e um filho perde uma mãe. Na minha família. Complicado. Só que é a visão. Aqueles ali, nós estávamos numa situação de pré-luto. Mas tem gente que perde inesperadamente. Saiu e, puf,
acontecer alguma coisa, é um acidente, enfim, inesperado, é pior. Porque a gente não teve nem esse processo de pré-luto. Já entra num luto, num susto, num tudo junto, é realmente mais complicado. Tá? Mas, nas duas situações, é preciso de um entendimento para fazer a diferença na nossa vida e não na vida do finado. Tá? Tem pessoas que acreditam que é o fim, por isso finados. Fim. Só que um entendimento maior nos leva a acreditar que não é o fim. É uma mudança. É uma nova significação, ou seja, um ressignificado. Ai, Ruth, você está falando do quê? Lá vai você com religião, calma. Antes de entrar na religião, vamos entrar na própria medicina, que os médicos vêm falando. Aqui no YouTube está cheio de casos de médicos que lidam com esse tipo de paciente e falam no EQM. Tá, a sigla é o Q e o M. Por quê? Porque é experiência quase morte. Por que se vive essa experiência quase morte? Ou seja, de pessoas que os médicos acreditavam que tinham ido e daqui a pouco volta e narra que não, eu estava lá, eu vi isso, eu vi aquilo, fulano entrou. Essas histórias. Tá? Eu vivi isso há 36 anos atrás. Eu tive uma cirurgia de emergência, eu estava grávida do meu último filho, tá? E eu tive uma torção de ovário e tal, fui eu parar na mesa de cirurgia, grávida, comecinho, 2 meses só de gravidez, tá? E de repente, eu achei que tinha uma luz forte, assim, muito perto de mim, olhei e eu estava do lado da lua do teto do centro cirúrgico. E comecei a ver os médicos ali correndo, um tumulto danado comigo. E tô aqui. Tá? Então, eu tive isso. E o que é isso? Perdemos o paciente. Só que o paciente está ali. Não tem como avisar. Uma vizinha minha, aí já tem muito mais tempo, tem quase 50 anos, a mesma coisa, gente. Ela estava no Fusquinha, indo para o Espírito Santo, e o Fusquinha entrou embaixo de um caminhão, gente, olha a estrada. E ela entrou no hospital lá no Espírito Santo, que estava mais perto de lá, e ela disse que ouviu os médicos falando um com o outro. Fecha de qualquer maneira só para o enterro, ou seja, ela já estava morta, para os médicos. E ela disse que entrou em pânico, que ela não conseguia falar para eles, por favor, eu estou viva, me ajuda. Né? Ela tem muita cicatriz, está viva até hoje por causa do acidente e tal. Bom, mas alguma coisa aconteceu ali, tá? E ela falando com Deus e tentando falar com eles, e ela clamou tanto a Deus que ela voltou e os médicos falaram, abre, porque estavam fechando elas, de qualquer jeito, botando tudo para dentro, assim, sabe? E aí fizeram a coisa certa. Porque ela conseguiu dar um sinal que ela estava ali e voltou. E a gente ouve isso. O que é isso? É para abrir o nosso entendimento. Não, a vida não acaba quando o corpo para. A vida não acaba quando o corpo para. E eu estou falando de religião? Não, estou falando de experiência quase morte, médicas, que não tem nada a ver com a religião. E quando a gente pensa em sonhos, todo dia a gente entra num processo de sonhar, e dependendo da profundidade, a gente está vivendo outras coisas e livres e até sente quando volta para o corpo. Não é verdade? A gente sente, a gente não tem o controle sobre isso, mas a gente sente. Então, é porque a alma, né, e tem, que é essa alma que vai sonhar, é essa alma que está alerta nas experiências quase morte. Ela está um pouco afastada do corpo, mas está ali, viva, porque essa não morre. E quando a gente tem esse entendimento, e eu só estou trazendo casos que não tem nada a ver com a Bíblia, nem com religião, mas eu vou trazer. É que a gente percebe, querendo ou não,
que não é bem assim, não é bem finado. Não. É um outro processo. Tá? E aí sim, dentro da Bíblia, Salomão em Eclesiastes fala sobre se romper o cordão de prata, ou seja, é a ligação entre o corpo físico e a alma. Então, a alma sai, mas ainda não se rompeu, então ela volta. A hora que se rompe, ela não tem mais como voltar. Mas não foi ela que morreu, o corpo é que ficou. O corpo é que é finado. E o que é o corpo? O corpo, gente, é só um receptáculo, é a nossa casa. A gente não se vê. Mas a gente, quando tem todas as angústias, felicidades, todas as emoções e sentimentos, está onde? Está aqui. Então, aqui fica a alma. É aqui que a gente sente. Não é aqui, aqui é o racional. Aqui a gente sente. Sentimentos, às vezes, a gente não controla, a emoção tem que ser trabalhada, tem que ter educação emocional. Sentimento é mais complicado, porque é a alma. A alma está aqui dentro da gente. Tá? Querendo a gente acreditar ou não, não tem nada a ver com religião de novo. Tanto que eu já expliquei essas coisas de hospital, né? Do quem foi e voltou. Então, quando a gente para se ligar nisso e nas nossas próprias experiências de sonhos, né? A gente percebe isso, que não é o nosso corpo. Então, o nosso corpo é só uma casa para habitar a alma, para ela ficar ali. A gente passa na rua, o que a gente vê? Casas, prédios, de tudo quanto é jeito. A gente vê os habitantes, não estão dentro. A gente passa uma rua inteira cheia de casa e não vê ninguém, está tudo dentro. Não é? Então a gente está dentro. Então, como a gente está dentro, às vezes a gente não percebe, né, que a casa pode estar abandonada. Esse é o corpo. Só que diferente de casas, né, que casas abandonadas você ganha na Mega Sena, sei lá o que, você ganha uma mega herança, você vai sair da tua casa e vai para uma muito melhor. E você não quer saber, porque você ganhou dinheiro. Então, o que acontece? Né, quando a gente fica milionário da noite pro dia, a gente não está preocupado com o que a gente vai fazer com aquela casa. A gente quer uma muito melhor, quer assumir do bairro, quer assumir do país, quer assumir do mundo. Vai para uma mansão. Ah, mas eu vou deixar aquilo alugado, pelo amor de Deus, né, gente? Ah, vou vender, pelo amor de Deus. Ninguém faz isso quando fica milionário. Que eu tô falando. Que é um processo, assim, inesperado. De muito. A gente não vai pensar no que vai fazer com aquela casa. E a casa fica abandonada. Né? Quando acaba todo mundo ali. Né? E a gente vai vendo a casa se deteriorando toda, até ficar no estado deplorável. A gente costuma até dizer que a casa é mal assombrada. Isso é o nosso corpo. O nosso corpo, uma hora, vira mal assombrado, porque quem já viu exumação sabe. É complicado, fica essas casas abandonadas. É só isso, é uma casa. É uma casa. Entende? Tem nada ali, gente. Que importância tem aquela casa? Porque aquele habitante que estava ali dentro ganhou na Mega Sena espiritual a liberdade. Quando, sabe? Foi, olha, é a tua hora, vem, é o número premiado da Mega Sena. Você vai com tudo, que deixa tudo para trás. Para quê? Para uma alma liberta, para uma alma que agora não está mais em grilhão, não está mais preso. Não passa mais... Porque a alma não fica doente, gente. Entende? A alma não tem idade. Não tem. Então está livre disso tudo. Tá? Então, por mais que a gente sinta, quando a gente tem esse entendimento que foi a liberdade definitiva, foi uma Mega Sena, né? Foi a senha cantada. Vai doer na gente que vai ficar, né? E se fosse de um outro modo, né? Num aniversário, ia gerar muita invejinha, né? Por que não fui eu? Por que eu não ganhei? Mas o processo de luta é diferente porque, né? Ninguém quer passar. Esse ano eu escutei uma coisa bem engraçada de uma amiga minha, tadinha. Ela não falou por mal, não, tá? Nem eu levei a mal, mas foi engraçado pensar, né? Ela estava preocupada que os pais dela estão muito doentes, estão bem velhos e tal.
E eu falei, eu te entendo, eu sei o que você está passando, eu passei por isso e tal. Aí sabe o que ela falou para mim, gente? Sem noção, mas eu amo. Nem falei nada. Ah, mas você está acostumada, você já passou por isso. Gente, alguém se acostuma com isso? Eu estou acostumada, como se eu passasse pelo processo dos meus pais ficarem doentes e se forem, toda hora, né? Então eu já acostumei. Virou rotina, toda hora isso. Não, né, gente? A gente passa uma vez por isso. Então não dá para se acostumar, né? Eu entendi que não foi isso que ela quis dizer, mas é engraçado, você já está acostumado. É assim, tá? Mas por que eu estou trazendo essa conversa e tal? Para que a gente tenha esse entendimento. E aí, sim, eu vou um pouco para a Bíblia, para fechar esse entendimento, né? Porque eu sempre falo, gente, Bíblia não é livro religioso, não tem nada a ver com religião. Bíblia é um manual de instrução para se viver aqui na Terra. É que ninguém quer ler, ninguém quer ter entendimento. Tá? Aliás, o profeta, acho que Joel que fala, meu povo padece porque falta conhecimento. Eu esqueço o nome do profeta. Mas o que importa é a mensagem, né? E não o mensageiro. Meu povo padece porque falta entendimento. Esse entendimento. Não que a gente não vá sentir, mas quando a gente pensa dessa maneira, tá? Quando eu penso dessa maneira, me dá um pouco mais de, sabe? Ânimo, uma renovação. Por quê? Porque, então eu não vou sentir nada quando eu perder. Lógico que eu vou. Mas quando não tinha internet, os jovens não lembram disso, né? Mas quando não tinha internet, gente, era tão difícil a comunicação que quando as pessoas iam, o meu filho, mas aí já tinha internet, tá? Mas o meu filho esteve na Suíça por um tempo e tal. Então o que acontece? Se eu não tivesse internet, ia ficar muito difícil a nossa comunicação. Por fuso horário, por depender de DDI, lembra do DDI? Descagem direta à internet, é complicado. E mesmo que a gente conseguisse essa comunicação, a falta física de apertar, de cheirar, de abraçar, de falar bobagem, tá? Porque quando antigamente eram os DDIs, né? Hoje em dia é a internet. Mesmo assim, primeiro, é um contato virtual e não real. E mesmo que a gente esteja conversando, a gente não pode falar as bobagens que fala e tal, não sei o quê, né? Porque primeiro tem um tempo, a gente não pode ficar ali o tempo todo. E no convívio, é toda hora, né? A gente dá uma brincadeirinha, fala uma besteira, blá, blá, blá. É disso que a gente sente falta. Tá? Essa mãe que perdeu o filho no dia do meu aniversário, que é da minha família, amo tanto o filho perdido quanto essa mãe. Tá? Ela falou pra mim, ela falou, é muito doloroso ver as coisas dele e ter que resolver isso. E é muito doloroso chegar a hora da janta, do almoço, era ele que fazia o meu café de manhã, das brincadeiras. É a falta do sentido físico, né? Que dói na gente. Mas, sinceramente, gente, não condeno, cada um lida com a sua dor da melhor maneira, mas, assim, eu ir num dia de finados num cemitério não vai me trazer esse contato. Primeiro, né? Porque as pessoas falam, vou ver o fulano no dia de finados, vou botar flor pro fulano. A gente nem vê. A gente nem vê. Né? No México, eles tiram o fulano dali de dentro, completamente destruído, e aquela casa abandonada, aí veste. Não é um fulano, né, gente? O nosso ser amado deixou a casa abandonada, já foi, não tá. Foi para outra casa, para outro espaço. E por enquanto não tem DDI nem internet. Né? Como no passado. Mas, como no passado, né? As pessoas, antes do tempo do telefone, vamos imaginar assim, a pessoa ia para um outro lugar, o Pedro Álvares Cabral saiu lá de Portugal para ir para as Índias e parar aqui. Como é que ele ia se comunicar, gente? Até chegar uma carta lá, ele já tinha voltado pessoalmente, né? Então, sem a comunicação, tem um tempo.
A gente nunca sabe qual. Mas, assim como Pedro Álvares Cabral voltou para Portugal e matou a saudade dos seus, nós vamos voltar para nossa casa original. E onde que é a nossa casa original? Fica com cada um, mas é a casa, a nossa casa original e verdadeira não é esse corpo, mas a casa que criou a alma, né? Não é o corpo, tá? O meu lugar não é aqui, eu tô aqui de passagem nessa casa, tá? Eu deixei o meu todo e fui viajar, vim pro planeta, caminhar, passar por aqui, até que eu volte. É um ciclo, e é um ciclo para todos, é um ciclo para todos, tá? Então, eu vou deixar isso como reflexão. Onde é a nossa casa original? Eu não vou responder, eu sei onde é que é a minha. Mas a gente tem a casa que habita a alma e que produziu, criou a alma. Isso não é o corpo. Até porque quem produz a gente aqui fisicamente, pela bio, também não é a gente, é papai e mamãe. Né? A gente não tem participação direta. A gente tem participação indireta em correr naquela corrida dos doidinhos, entendeu? Porque senão também se lasca. É isso, gente. Tá? Eu trouxe essa reflexão. Pra quê? Pra gente começar a ter um entendimento mais aberto. De novo, não precisa ser religioso. A Bíblia está cheia de belos contextos a esse respeito. O maior deles é a própria ressurreição de Cristo para quem acredita, não é? Por quê? Porque ele fez duas coisas assim na mesma história, né? Ele ressuscitou, falou para Tomé, enfia o dedo aqui para ter certeza se sou eu, quer dizer, ele veio no próprio corpo falar, a morte não existe, gente, eu entrei aqui de novo na minha casinha aqui, entendeu? Para mostrar para vocês que isso aqui é só uma casinha. Então, olha a casinha. Tá prejudicada, gente. Eu vou para outro lugar. E todos viram ele subindo. Só que antes, um pouquinho, né? Quando ele estava lá, morrendo, ele falou pro ladrão, hoje estará comigo no paraíso. E aí tem até uma polêmica, né? Assim, do pessoal cristão, né? Não, ele não quer dizer hoje, não, porque ele falou que então não foi, porque ele falou, não me toca porque eu não subi ao Pai, quando a mulher viu ele, as Marias, né, a Maria Madalena e tal. Calma, gente. O Pai não habitou no paraíso. Se a gente voltar em Gênesis, o paraíso era o Éden. E Deus vinha visitar o Adão no Éden. O Adão nunca foi ao reino, nunca foi no trono de Deus, aonde mora Deus, onde habita Deus. Não. Era Deus que vinha visitar ele no Éden, que era o paraíso. Tá? Jesus foi pro paraíso, deixou o ladrão lá, foi fazer algumas coisinhas em outros lugares, né? Porque não é só de paraíso que se vive, tem o oposto, como eu falo para vocês, tudo tem o oposto do espelho, né? Foi lá, tirou alguns, enfim. E aí depois ele veio pra cá e falou, não me toca, eu não subi ao Pai. Isso não impede dele ter saído do corpo e ido direto pro paraíso com um ladrão. Não impede. Porque realmente ele não subiu ao Pai. Né? Porque quando ele chegasse no Pai, ele não ia mais voltar pra cá, a não ser no dia que ele resolva descer, mas com outro corpo, com uma outra coisa pra lá. Chega, eu vim ensinar, não quiser aprender? Agora é a prova. Porque a gente... De novo, o mesmo ciclo, a gente estuda o ano inteiro, vai fazendo alguns testes, alguma prova, mas o que conta mesmo é a prova final. Entende? Então, é isso, gente. Tá? A gente ainda vai ter uma prova final aqui ou lá, não sei que passagem que a gente vai estar. Tá? Pra quê? Pra ter garantido a casa verdadeira da alma. Verdadeira. Onde não envelhece mais, não estraga mais, não adoece mais. E por isso tudo também não tem mais tristeza nem sofrimento. A alma não precisa de dinheiro para comer.
para beber, para viver. Quem precisa disso é o corpo. A alma não precisa de uma cama para dormir. Quem precisa disso é o corpo. Então a gente tendo ou não tendo, é do corpo. A alma é livre. A alma é livre. E como nos sonhos, ela vai para onde quer, ela faz o que ela quer. Nos sonhos não é assim, gente. Isso é a eternidade. Isso é a liberdade da alma. E a gente tem que ter esse entendimento quando lembrar dos nossos queridos. Evita a saudade. Não. Dá vontade de chorar, né? Meu filho, quando estava na Suíça, falei, meu Deus do céu, será que tá comendo bem? Aí dá um negocinho aqui na gente. É isso. Só isso. A gente não vai esquecer nunca. Mas não tem que sofrer o tempo todo. A gente tem que passar por esse ciclo de entendimento, viver o sofrimento, né? Como a gente vê em aeroportos, em filmes, todo mundo chorando quando a pessoa entra no avião. Vai. É a saudade. Saudade. Não é o finado. Não é o fim. Eu tô de luto. E o que é luto? É esse processo de entendimento. É esse processo. Isso é o luto. De viver a despedida igual de aeroporto, ou de porto, etc., né? E depois viver a saudade e depois a compreensão que vai tudo dar certo, como Pedro Álvares Cabral um dia voltou. Entende? É isso que eu vim trazer para vocês. Eu não sei se eu me fiz entender, tá? Mas, assim, de novo, eu falei para vocês ontem que eu faço brincadeira nas minhas outras redes sociais, né? Quem viu meu videozinho de ontem sabe. Eu fiz outra brincadeira nas redes sociais hoje. Eu, assim, cavernosa, a caveirinha, tá? E botei uma passagem bíblica que Paulo escreveu, né? Porque para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Continue vivendo no corpo, certamente. Continue vivendo no corpo. Certamente apreciarei o fruto do meu trabalho. Mas já não sei o que escolher. Se a gente tiver essa visão, o que a gente escolhe? Ficar aqui ou ser livre? Isso é a nossa escolha. Ou ser livre, liberto, como nos sonhos. Que a gente voa, que a gente não é preso a nada. Né? Será que a gente vai querer ficar aqui? Tendo todos os desabores que não tem nada a ver com o finado, tem a ver com pagar conta, tem a ver com aborrecimento com o vizinho, com não sei o que, com o trabalho. Será? Se a gente tiver certeza que a verdadeira casa não é o corpo. Fica a reflexão. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até a próxima. Fui. Meu povo e minha pova, meus amores e amoras, o nosso canal é pequenininho e não é monetizado. Portanto, infelizmente eu não tenho como me dedicar por mais tempo para trazer vídeos mais elaborados, e até mesmo maior número de assuntos, pois isso demanda bastante tempo, tanto de pesquisa quanto de edição, e preciso correr atrás para sobreviver. Então, caso sentirem seu coração a vontade de nos ajudar a crescer e melhorar a nossa qualidade com qualquer quantia, já me ajudará muito. Ficarei imensamente grata a cada um de vocês e tenho a certeza que Deus abençoará e recompensará grandemente a sua colaboração. Muito obrigada.